Minha terceira vez aqui no Encontro Diário, finalmente encontrei uma desculpa para comer e para colocar comida no meio da mensagem. Tem 5 pães aqui, certo? E se eu te dissesse que eu sei dizer exatamente qual dos 5 pães foi minha mãe que fez? É sério. Eu sei, só de sentir o cheiro, eu sei qual é o pão que minha mãe fez. E a gente já fez o teste disso em casa. Minha mãe também fazia pão integral e minha avó também fazia. Meu pai também fazia e uma vez eu fiz e não deu certo. Mas o pão da minha mãe, te amo, é um pão simplesmente único para mim. E eu sei, só de olhar pro pão, eu sei qual que pão que é. Se eu provar, mais fácil ainda. Pelo cheiro eu sei qual que é. Eu não sei te explicar como, mas eu só sei te dizer que eu sou um PhD em pães integrais de Eda Maria. Porque eu os como desde sempre e para sempre. E é a coisa mais deliciosa para mim. E eu comia a metade de um desses por refeição, com muito prazer. E não importava como tivesse, com margarina, com goiabada, com o que você imaginar, eu ia reconhecer qual é o pão da minha mãe. E lá em Lucas, capítulo 2, verso 27, tem uma situação parecida com essa, com Simeão. Simeão era um homem de Deus, que lhe foi revelado, olha aqui, Lucas 2, 26. Lhe foi revelado a esse Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E ele foi movido pelo Espírito ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, 28, ele o encontrou e o tomou nos braços, louvando a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o seu servo, segundo a sua palavra, porque meus olhos já viram a sua salvação. Como é que ele reconheceu qual dos bebês era Jesus? Me explica essa. Como é que ele encontrou Jesus naquele formato? Como ele encontrou o Salvador no formato de um bebê? Me explica essa. Eu não sei te explicar. E talvez se a gente o perguntasse, ele também não saberia o que dizer. Mas uma coisa é certa. Na forma em que o Salvador se apresentou a ele, ele o reconheceu de cara. Sabe por quê? Por que será? Ele tinha comunhão com Deus. E não importava qual o formato que ele o encontrasse, ele ia reconhecer direitinho qual dos bebês era Jesus. Sabe, eu queria ser assim também. Eu queria enxergar Jesus quando eu vejo o sol nascer. Eu queria enxergar Jesus nos pequenos detalhes, em um abraço, eu não sei. Eu queria também enxergar o Salvador, enxergar Jesus assim. Ter essa mesma sensibilidade que eu tenho de reconhecer qual o pão que foi minha mãe fez, também enxergar a presença de Deus. Não seria maravilhoso se isso acontecesse com você e comigo? Seria demais, não é? É só tendo comunhão com Ele. É só assim que a gente vai aprender. E tendo comunhão, se alimentando diariamente da palavra de Deus. Não importa a maneira com que Deus se apresentar, nós vamos reconhecê-lo. Tá bom? Até amanhã.